Então, Êxodo capítulo 34, nossa passagem abrangerá os versículos 8 e 9, mas eu vou ler do 1 ao 7 para efeito do contexto, que é bem importante, eu creio, porque é muito significativo o que aconteceu antes dos versículos 8 e 9. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem diante dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. O próprio Senhor clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Muito bem, até aqui nós já falamos, abordamos, pregamos, e obviamente fica na mente a pergunta: como é que Moisés reagiu a algo tão belo, tão fora do comum, tão poderoso e absolutamente único? Como ele reagiu? É o que ficamos de ver hoje. Eu quis reservar uma mensagem só para esses 2 versículos, para poder nós colocarmos uma lente de aumento mesmo, para ver como este homem reagiu. Então, versículos 8 e 9. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude agora a aprender a tua palavra, crescer em Cristo e viver vidas mais agradáveis a ti. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Vejam aqui a beleza da palavra imediatamente. Para mim, isso é forte. Mostra uma reação espontânea, rápida, um impulso santo de Moisés, que é o que se espera como reação de quem tem uma verdadeira visão de Deus. Uma verdadeira visão de Deus. Curioso que mesmo Cristo, que é Deus, quando esteve entre nós, no estado chamado tecnicamente de esvaziado, com relação ao uso dos seus poderes divinos, mas mesmo assim, e com a glória escondida por trás aí da sua humildade com a qual ele veio revestido, mesmo assim ele recebeu adoração. Em alguns momentos, não de todos, aliás, de uma minoria, e mesmo dos discípulos, e aí eu só posso podemos só nos basear no que está escrito na Bíblia. Mesmo assim, o que está escrito são poucos relatos de pessoas que o adoraram. Tem poucos, mas tem. E ele aceitou a adoração de uma maneira muito apropriada, obviamente.
Então, quando se tem uma visão de Jesus Cristo na sua glória, ou que pode ter sido o caso lá de Moisés, ou de Deus Pai, aí já não podemos particularizar, mas seja como for, uma visão de Deus tal qual Moisés teve, e alguns outros tiveram não exatamente igual, mas visões verdadeiras, a reação é esta. João, quando viu, lá no começo de Apocalipse, quando viu o Senhor Jesus Cristo na sua glória, caiu como morto aos pés dele, e Jesus o levantou. Só um toque que é uma pena, eu acho, que hoje ficou muito banal, quando muitos alegam pretensas visões de Cristo. Houve uma época que isso estava bem mais disseminado e estava muito mais... Ouvia-se mais disso, mas hoje, obviamente, tem, não arrefeceu isso, mas aquela ideia de pessoas que têm visão, que veem Cristo, conversam com Cristo, veem Deus, em visões e coisas assim. Como eu disse, é a questão da banalização. Não digo que é impossível alguém ter uma visão de Deus verdadeira, que Deus deixou totalmente de ter, se entregar a esse tipo de experiência com homens, com mulheres, com pessoas escolhidas. Não, ele tem o seu tempo, mas algo totalmente à parte do cotidiano, mesmo da vida do crente, é a parte, e se de fato alguém teve uma visão de Deus ou coisa assim, deve considerar um altíssimo privilégio, e a reação deve ser mais ou menos como aqui: imediatamente adorar. Então, após adorar, ou enquanto adorava, no gesto, o que houve entre Moisés e Deus em termos de comunicação? Houve alguma comunicação ou Moisés ficou só mesmo na adoração, na atitude de adoração? Houve comunicação, embora unilateral aqui. Deus havia falado, como já vimos, e falou muito sobre alguns dos seus próprios atributos, como já explicamos. E agora Moisés é que se pronuncia só ele fala. Na verdade, ele pede 3 coisas a Deus. Essa é a hora de estudar a Bíblia. Esse é o momento em que isso aqui talvez valha mais que um livro inteiro feito por um pastor, um escritor cristão, por melhor que seja. Mas é aqui. É você ver as Escrituras relatando como é que um crente da estatura de Moisés reage num momento absolutamente específico, especial, poderoso na sua vida. Como é que ele reage? Qual a reação de Moisés? Já vimos a primeira, adorou. Perfeito, não poderia ser outra. Mas ele comunicou alguma coisa para Deus, comunicou. O que? Ele louvou a Deus. Aqui não, poderia ter louvado também, claro. E há casos de crentes que louvaram a Deus em momentos parecidos. E cada um desses momentos se torna verdadeiras lições para nós. No caso aqui, Moisés, claro que ele louvou, não deixa de ser um louvor naquilo que ele fez, mas o que ele fez foi pedidos. Ele fez 3 pedidos a Deus. Primeiro, que Deus seguisse com eles. Pastor, isso não é repetição? Moisés não já tinha pedido que Deus seguisse com eles e toda aquela crise que aconteceu e Moisés insistindo com Deus? Sim, a resposta é sim, é uma repetição. Então, talvez Moisés tenha desejado formalizar o que havia sido combinado, já tinha combinado,
Deus já tinha dito que iria, e ele pede, reforça, confirma. É o que eu poderia dizer. Só que tem mais um detalhe aqui. Depois de pedir que Deus acompanhasse o povo, ele falou algo, Moisés, valioso. Versículo 8, 9. Senhor, se achei graça aos teus olhos, agora se achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Muito curioso. Ele não disse, segue conosco, porque esse povo é fiel. Coisa interessante. Talvez fosse o mais natural de se esperar. Moisés argumentar com Deus, Senhor, segue conosco, porque nós somos fiéis, é um povo fiel, vai te adorar, tu vai gostar muito da companhia desse povo, segue com a gente. Porque o povo, ele apontou aqui mais para o povo, porque, embora ele segue conosco, mas eu já vou falar um pouco mais nisso, mas ele disse, é povo duro, Senhor. Moisés, isso é argumento que você use, não vou dizer nem para convencer, porque ele já tinha, repito, já tinha combinado isso, já estava tratado devidamente isso entre ele e Deus. Eu vejo aqui a forma, o que ele quis transmitir, algo assim, nós precisamos terrivelmente de ti. É um povo duro mesmo. E é por isso mesmo que nós precisamos de ti, para aprendermos, sermos disciplinados. Agora, eu estou colocando aqui uma pretensa continuidade do que Moisés disse aqui. Estou tentando explicar como é que Moisés justifica esse pedido a Deus no que parece ser o contrário do que deveria ser. Curioso. Ou seja, tem sentido o crente incluir em suas orações ele próprio ou a igreja. O Senhor não nos deixa, o Senhor nos aguenta mais um pouco, porque somos duros, aqui embaixo nós somos duros, tentamos ser fiéis, mas somos ruinzinhos ainda. E vai ter hora de dizer, Senhor, nós tentamos ser fiéis, esperamos que nossa presença te agrade, que eu seja agradável à tua presença, que a minha igreja seja agradável à tua presença. Tem esses momentos. E pelas vezes em que nós te agradamos, e nossas orações, nossas atitudes subiram a ti como aroma suave, amém. Graças a Deus conseguimos te alegrar em Cristo, esse teu Filho maravilhoso, coisa boa. Cabe as duas coisas. Você agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele, o Espírito Santo em você, lhe deu de agradar esse Deus, e o momento de dizer, Senhor, paciência um pouquinho, não nos deixa não, aguenta um pouco mais, que vamos já chegar na glória, aí vai ser ampla a nossa capacidade de te agradar. Segunda coisa que Moisés pede, que Deus perdoasse a nossa iniquidade e o nosso pecado, como está escrito no texto. Duas observações. Primeira, não sei se vocês lembram que Deus tinha acabado de dizer que era um Deus perdoador. Está ali escrito. Ele, Deus, dizendo no versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que tal, continua. Mas perdoa, é um Deus perdoador. Então Moisés, em vez de dizer obrigado, porque tu és um Deus perdoador, que coisa boa que tu perdoaste o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Achei interessante isso. Moisés, penso eu, novamente ousado. Senhor, tu és perdoador. Prova. Não está escrito isso aqui exatamente.
Mas eu vejo esse ângulo, uma forma de Moisés dizer, eu exercita em nosso meio o teu perdão. Tu disseste que é um Deus perdoador. Muito bem. Por aqui está a oportunidade de ouro, de mostrar, porque nós somos muito ofensivos a ti. O povo foi muito ofensivo, muito rebelde a ti. Pois segue conosco, fica com a gente, e assim tu estarás provando, mostrando que, de fato, és um Deus perdoador, mesmo que não inocente o culpado, mesmo que vá punir os pecados. Sim, tu disseste isso também, ok. Mas o perdão tu disseste que dás. Pois dê. É impressionante como há ocasiões em que Deus admite ser provado. Lá em Malaquias 3:10, que eu não vou ler, diz, provai-me, vê se não abrirei a comporta dos céus. Provai-me, ele chama o povo para prová-lo. Muito interessante. Gideão, lembram? Mas pediu prova aquele Gideão. E não foi só da lã, não. Antes também ele já tinha pedido que Deus aceitasse o sacrifício que ele ia fazer. Ele já estava meio assim, oscilando, e Deus ficou com ele mais uma vez, mas não teve jeito. Mas agora eu quero uma prova da lã. Eu quero que a lã esteja molhada e só ao redor dela esteja seco, ao redor dela seco e só ela molhada. Precisa disso mesmo, Gideão? Ele pediu, aí Deus deu. Ela acordou, estava a lãzinha molhadinha e ao redor tudo seco. Beleza? Vamos para frente? Não. Quero o contrário. Mas que coisa impressionante. Porque é o contrário. Está brincando comigo, Gideão? Não, senhor, não se ira, não. Mas eu quero o contrário. O que tu quer agora? O contrário. Eu quero que a lã esteja seca e ao redor molhado. É impressionante. E Deus fez do mesmo jeito que ele pediu. Lá se foi a lã ficar bem sequinha e ao redor molhado. Aí o anjo aparece para Zacarias, pai de João Batista, faz uma profecia para ele, que ele vai ter um filho e tal, e Zacarias, que sinal eu vou ter e tal, mudo. Mudo. Porque duvidaste. A gente olha assim, qual é o critério? Como é que Deus aceita ser provado às vezes, e às vezes ele não aceita, ou aceita, mas disciplina? Como identificar de antemão? Bom, se alguém souber uma forma, eu agradeço muito. Eu estou com todo esse tempo de estudo e não descobri uma regra. A única explicação que eu daria é que o segredo, ao meu ver, está na profundidade do coração de cada um. A motivação pela qual cada um quis provar a Deus, quis testar, quis tirar a teima, como se diz, tirar a dúvida, confirmar e reconfirmar. Deus conhece. Parece que quando há falta de fé, de crer no poder de Deus, é uma área que começa a ficar perigosa. Se é uma fé no sentido de instabilidade, de uma pessoa que não consegue se decidir, não sei se entra até questão de personalidade, tem gente assim que resolve uma coisa, depois resolve outra, e bota essa blusa, eu boto essa, bota aquela, não sabe o que vai fazer, passa um mês pensando no que vai, na cor do sapato que vai comprar, e vai e vem, vai e vem. Tem gente assim, personalidade. Não sei se Gideão era um caso assim, Deus levou em consideração, não era questão de duvidar do poder de Deus, tanto que ele, tudo indica, creu que Deus poderia fazer a lã de um jeito depois do outro, o orvalho lá. Não consigo estabelecer uma regra. Eu acho que tem a ver com questão
de coração e de acreditar no poder de Deus de fazer aquilo. E não é questão de acreditar no poder de Deus, mas é uma questão de confirmar se a pessoa está entendendo certo. Medo de achar que é de Deus e não ser. Uma dúvida nisto, não no poder de Deus. Algo assim, eu iria por aí. Eu digo uma coisa. Quer provar a Deus? Depois dessa. Quer provar a Deus? Prove. Mas vá com muito cuidado. Saiba o que você está fazendo. Mas, se está sentindo uma vontade muito grande de provar Deus, de colocar Deus num teste, para ele fazer isso ou aquilo, para confirmar se é o que ele quer e tal, como eu disse, tem situações na Bíblia em que ele aceita plenamente. E tem outras que ele rejeita, não gosta. Então, fica com você a responsabilidade da atitude, veja o propósito, veja as suas motivações e faça como você achar melhor. Mas é um tema muito interessante nas Escrituras. Provar a Deus. Segunda observação. Achei um espetáculo. Moisés disse, não sei se você notou, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Nosso Moisés. Moisés estava lá em cima, recebendo as tábuas, e estava descendo com as tábuas na mão, quando viu o que o povo fez, ficou tão chocado que quebrou foi as tábuas. Aí Moisés disse, a nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado. Dessa vez Moisés não tinha muito a ver com isso, não. Tinha e não tinha. Espetáculo isso aqui. Primeiro, Moisés se identifica com o povo. É o meu povo. É o meu povo. O povo é fraco, o povo é rebelde, o povo pecou. Estou junto com eles, no sentido coletivo. Não é eu aqui e o povo acolá. Eu sou o tal e o povo é um fraco. Eu sou o tal e minha igreja é uma negação. Opa! Aquela é minha igreja, faz parte do povo. Se a igreja está com problema de endurecimento, de rigidez demais, ou de frouxidão demais, ou de inconstância, ou não sei o que, Senhor, nos ajuda. E você é o mais constante, você é o mais virtuoso naquele ponto. Não é com você o problema, você não está incluído nesse problema X que eu estou imaginando da igreja, e você diz, nosso pecado, nossa falha, nossa igreja está ruim, nisso. Você é o melhor recepcionista da igreja de visitantes, você é o número 1 aqui. E a igreja, supondo que é fraquíssima nessa área, Senhor, perdoa a nossa fraqueza de receber meus visitantes. O campeão. Bonito isto. Ele sabe, ele ou ela, sabe que dá um bom exemplo nisso, sabe que aquela é uma área que está em paz com Deus, louva a Deus por isso, mas diz, nossa fraqueza, porque se identifica de uma maneira bonita, saudável com a sua igreja, e de fato é para ser assim, porque é um corpo. O dedo do pé faz parte do mesmo corpo do que um fio de cabelo. Então, pode dizer nós, falando do corpo inteiro, nós é o corpo, todos os membros, todas as células que compõem aquele corpo. Muito bonito isso. Fica o exemplo para você, para mim, para nós, de nos identificarmos com a nossa igreja, nas virtudes e nos defeitos. Segunda coisa, que não podia deixar de ser, é que Moisés reconheceu abertamente que ele próprio era pecador. Bom, nesse pecado aí, claro, eu não fiz nada, eu estava lá no monte, eu desci, e fui me zangar. Então, realmente, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Mas que eu sou pecador? Sou. Que eu tenho iniquidade? Tenho. Então é muito apropriado, Senhor, eu pedi, Senhor, perdoa nosso pecado, perdoa nossa iniquidade.
E provavelmente, ao dizer isso, ele ultrapassou na mente dele e no coração dele só a questão lá do bezerro de ouro e de toda aquela crise de rebeldia que o povo teve. Pode ser que ele tenha generalizado mais, e ao generalizar, então, rapidamente, aí é que ele se identifica mesmo. Quer dizer, ainda mais é questão de se identificar com o povo, ele olhar para o coração dele e dizer, rapaz, esse pecado eu não tive lá, não. Eu não estava lá. Mas tem muitos outros. Eu sou muito falho. Então, ele se incluiu. Então, por uma maneira ou por outra, ou pelos dois motivos, ele se incluiu. E fica a sugestão, não demore muito a se reconhecer pecador quando falar com Deus. Não reaja muito, não. Agora, não vá confessar pecado que você não está convencido que fez. Não vá. Cuidado. Então, converse com Deus, peça que Ele lhe convença. Se eu pequei diante de Ti, eu mesmo estou em dúvida se eu fiz aquilo ali. Na minha consciência eu estava em paz, mas a Bíblia diz que Tu és maior do que a minha consciência, e cuidado com esse negócio de consciência. E eu vou ter que só dizer essa frase e ir para o terceiro ponto e encerrar, porque se eu começar aqui a falar de consciência, do crente que age e faz o que quer, como se diz, pinta e borda. Eu estou em paz com a minha consciência. Ah, que coisa mais linda. Está em paz com a sua consciência? Eu durmo como um anjo. Eu tinha um amigo muito engraçado, pastor. Dormiu bem, irmão fulano? Eu dormi bem, que eu estou em minha consciência tranquila. Você acabou de dizer que quem tem sonho, não tem, né? Brincadeira dele. Mas é a forma de dizer. Mas cuidado com essa questão de consciência. Ok? Então, converse com Deus. Senhor, limpa a minha consciência. Me dá cristalinidade de visão com a minha consciência, para que eu identifique corretamente os meus pecados. Eu não quero me confessar um pecado que eu não sinto que fiz, não tem sentido isso. É quase hipocrisia. Mas eu não quero também ficar com o pecado que eu cometi, achando que não cometi, e tocar para frente. Não, eu me recuso. Se eu te desagradei nisso, mesmo que na hora eu não senti, minha consciência não pesou e tudo, mas por alguns motivos estou meio desconfiando que talvez aquilo ali não foi bom, não. Senhor, abre o meu coração, mexe comigo, que eu quero confessar. Mas eu só posso confessar se eu tiver convencimento do teu Santo Espírito. São momentos finos, viu? Da vida de um crente. Finos. Não é só porque, eu fiz há 5 anos, estava com consciência tranquila, e o que deu, o que deixou de dar, não sei, eu estava com consciência tranquila, paga para frente. Não é bem assim, não. Olhe para trás, se não deu muito certo, se você de vez em quando pensa naquilo, e está me incomodando um pouco, tem uma coisa aí, saiba discernir. Agora, para isso, ande perto de Deus, para ter essa sensibilidade, para sentir que isso aqui não está bom. Não é tocar para frente feito um trator. Vai para cima de... Não. Trate as coisas com Deus. Tem a questão também de ter tempo para tratar as coisas com Deus, ter ambiente para... Deixa eu lá. Terceiro e último pedido. Que Deus tomasse o povo por herança. Moisés indo sempre fundo nos pedidos dele. Fundo. Ele poderia ter ficado apenas no pedido da companhia de Deus e no pedido do perdão. 2. Já seria muito. Deus confirmar que de fato era o que ele ia fazer, que Deus deu uma palavra só, e confirmar que ia. E de confirmar que perdoou o povo mesmo de fato. Mas para Moisés não era suficiente, não. Faltou algo. Ele queria algo mais íntimo de Deus, mais forte do que apenas companhia de Deus. E pede para que o povo seja propriedade pessoal de Deus. Diferente. Se eu vou ajudar uma pessoa porque eu sou amigo e quero passar ali um tempo com ele ajudando, é uma coisa. Se eu ajudo porque fui contratado, coisa assim, é tão digno quanto, mas é outra coisa.
É um assunto diferente. É mais íntimo, é mais profundo. Então, só companhia, um guarda-costas é uma companhia. É, às vezes, muito bem armado. Mas é diferente. É como se Moisés dissesse, não, mas só tua companhia, não. Guarda-costas. Pensou o guarda-costas que Deus seria para Israel? Tu vais conosco? Vais. Show. Beleza, estamos protegidos. É tudo que a gente queria. Não! É tudo de jeito nenhum. Nós queremos é ser povo teu. É que tu nos encare como povo teu. Nos queira bem, nos ame, nos proteja por amor, com gosto. Não é porque foi contratado, nem porque se comprometeste a ser nosso guarda-costas. Não. Muito obrigado pela confiança, quer dizer, pela segurança que tu nos dás, tal, beleza, mas é pouco. Olha, um crente orar algo assim para Deus, esse crente fez o dia dele. Se fechou grandes negócios na empresa dele, ou se ele fez, sei lá, o que ele fez de bom, mas não vai ter nada, acho, mais importante do que um negócio desse. Chegar para Deus e dizer assim, Senhor, me faz teu filho. Me toma como teu filho. De novo, eu pensei que você já fosse crente há um bocado de tempo. É claro que eu sei que eu sou teu filho, desde a minha conversão, Senhor. Mas me toma como teu filho. Eu vou dizer de outra forma, ó Deus. Continua me tomando como teu filho. Nunca deixa de se relacionar comigo como se eu não fosse teu filho. Considero que eu sou teu filho. Muito obrigado pela proteção, pela saúde, tudo. Mas isso é pouco. Eu quero um relacionamento contigo de filho para pai e tu de pai para filho comigo. Isso é o que eu quero. Porque é interessante que Deus já tinha dito para Moisés que o povo seria a herança dele. É interessante isso. Lá no capítulo 19. Só que aqui, se quiser eu posso ir só, mas há uma coisa curiosa aqui, muito interessante. Aqui no versículo 5 e 6, diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ou seja, Deus já disse, já havia dito que o povo era herança. Mas, Senhor, tu disseste, se o povo for obediente. Mas eu queria que tu orasse para nós como tua herança, com rebeldia e tudo. Parecido com aquilo que eu acabei de explicar. Ele diz, fica conosco porque o povo é de dura cerviz. Peço o contrário. Então é interessante aqui, percebo algo aqui, que Deus disse uma coisa e Moisés está quase dizendo outra, ou está adicionando, ou está aprofundando. Olha, esse Moisés é impressionante. Deus, mas Moisés, eu já lhe disse que o povo é minha propriedade particular. Mas se fosse obediente. Eu estou acabando de dizer que nós não somos obedientes. É um povo rebelde e pedindo que tu fique conosco e nos considere tua herança particular, de qualquer maneira, rebelde ou não. Uma questão teológica interessantíssima. Afinal de contas, Deus iria considerar o povo como herança ou não? Só se fosse obediente ou de qualquer forma? As duas coisas. Em dois sentidos diferentes. Num sentido, Deus iria abençoar aquele povo, e se agradar daquele povo, ia jogar bênçãos, inclusive materiais, sobre aquele povo, na época, falando dos judeus aqui. Então, Deus condicionou uma relação gostosa à obediência do povo. Perfeito, isso não mudou nada. Quanto à questão de considera esse povo a tua herança,
mesmo que sejamos rebeldes, perfeitamente, Moisés, porque é uma questão de eleição. Então, no sentido de eleição, sim, o povo de Israel é o povo eleito de Deus para ser o povo na terra, usado como bênção e como instrumento para Deus mostrar a sua glória na terra. Então, sim, independente de o povo se comportar ou não, era o povo escolhido. Muito interessante isto. O crente é abençoado por Deus com uma boa relação com Deus, com uma boa comunhão aqui, e uma relação pai-filho e filho-pai agradável, gostosa, se o crente for obediente. Como um pai e um filho vão viver as turras. Se o filho for desobediente, é disciplina o tempo todo. Por outro lado, o crente nesta terra, ele é um eleito, independente do comportamento dele, ele é filho de Deus, sim, e a relação não se abala, ou não ela deixa de ser agradável, como eu já disse, aqui na terra, mas ela permanece, o vínculo pai-filho e filho-pai está lá, inabalável, porque é baseado no sangue de Cristo. Mas está lá firme, 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 firme. Então Deus sempre vai olhar para um crente, mesmo desobediente, mesmo rebelde, mesmo dando trabalho, mas sempre vai olhá-lo como herança, como herdeiro dele de Deus. Agora o herdeiro vai dar um trabalho grande aqui na terra. Mas herdeiro. Então, veja como Moisés puxa por Deus. Que Deus nos dê esse privilégio de aprendermos a puxar por Ele no sentido mais respeitoso do mundo, reverente, em temor, mas com ousadia de fé. Mas, cuidado, não vai chegar em casa hoje, fecha a porta e diz, a partir de hoje eu vou ser usado na fé. Senhor, aguenta agora. Eu vou te provar, eu vou puxar, eu vou pedir coisa para ti agora. Vá com cuidado. Desenvolva uma relação com Deus ao longo do tempo, ao longo de orações, de meditações, de pensamentos, de lutas contra o pecado. Vá se achegando a Deus. Vá se achegando a Deus, e você vai ver que maravilha, e Ele vai lhe dar esse tipo de condição. Deus nos abençoe com todas essas lições espetaculares que Moisés nos deu com as suas orações, várias que nós já vimos, e agora mais esta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender mais de Ti, nos achegarmos mais a Ti e fazermos filhos mais fiéis. Filhos nós já somos, em Cristo, aquele que é crente, mas filhos mais fiéis, mais agradáveis a esse Pai tão querido e tão amoroso e tão perdoador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho único e amado. Amém.